Hoje vamos entender melhor o caso das irmãs do canal Planeta das Gêmeas. Vou reagir ao vídeo da Belezinha. Vamos lá. Bem, pois é. Hoje as Planetas das Gêmeas já estão com 16 e 17 anos, quase 18. E elas estão mudando muito. Não é só o físico, não é só o cabelo ou as roupas, é o comportamento delas também. As escolhas que estão fazendo e principalmente como estão se expondo nas redes sociais. Elas estão indo para a balada, estão bebendo bebidas alcoólicas, fazendo Se elas estão tomando bebidas alcoólicas, a culpa é da mãe, a mãe que não põe limites nelas. Beber vinho, cerveja, ou qualquer outra bebida alcoólica antes da fase adulta é um crime. As pessoas que venderam ou forneceram bebidas para elas estão cometendo um crime previsto na lei. Bem, vamos continuar vendo esse vídeo. plástica e sei lá, tudo isso parece sendo tão... Como eu posso dizer? Sei lá, uma tentativa de crescer antes da hora, sabe? Parece que elas estão querendo se encaixar nesse mundo de adulto, que nem sempre é tão legal assim. Eu fico pensando se elas realmente têm noção do que estão fazendo, se a mãe delas tá dando a educação e o controle que elas precisam nesse momento. Porque, cara... A mãe deveria colocar alguns limites para elas. Eu sei que elas são adolescentes e querem viver e se divertir, mas ir para baladas, ingerir bebidas alcoólicas já é demais. Isso não é viver, é se matar aos poucos. O nosso corpo na adolescência muda constantemente, e elas tomando bebidas alcoólicas nessa fase pode ser muito prejudicial à sua saúde física e mental. Bebidas antes da fase adulta faz muito mal, até na fase adulta faz mal. Imagine na puberdade ou na adolescência. Quando você é tão exposto, tão visível, a responsabilidade é grande demais. A galera sempre vai estar de olho em tudo, esperando cada passo que você dá. E a impressão que eu tenho é que elas estão fazendo tudo isso de forma muito descompensada, sem pensar no impacto que isso pode ter, tanto para elas quanto para quem segue. E eu não vou mentir, cara. Quando eu vejo elas hoje, eu comparo com as meninas que vi antes, tá? E é difícil de acreditar, sabe? Elas estão diferentes e não é só a aparência, não. É o tipo de conteúdo que elas estão trazendo, né? Eu até me sinto um pouco desconfortável, né, em falar sobre isso, porque a gente conhece elas, né, como aquelas meninas fofas, crianças ainda, e de repente vê elas nesse estilo adulto, entre aspas. Postando sobre festas e sendo muito abertas sobre a vida delas. É como se tivesse algo faltando ali. Não é que elas não tenham o direito de fazer o que quiserem, mas a forma como estão fazendo parece, sabe, meio sem freio, na minha opinião. Eu olho também a mãe delas, né, que tá lá acompanhando tudo, deixando elas tomarem as decisões que querem, e eu fico me perguntando, será que é assim mesmo que deveria ser? Será que não deveria ter um pouco mais de limite, uma conversa mais séria sobre o que é certo e o que não é? Porque eu vejo muita gente na internet comentando sobre isso, falando que a mãe deveria intervir mais, controlar um pouco o que tá acontecendo, porque parece que tá todo mundo deixando as meninas fazerem o que quiserem, sem pensar muito nas consequências. E, mano, por mais que eu não queira julgar ninguém, tem algo muito estranho nisso tudo, cara. Sei lá, mas parece que elas estão pulando uma fase da vida, querendo viver a adolescência de um jeito que não combina com a idade delas. Claro, todo mundo quer aproveitar, crescer, e sim, a fase da infância passa muito rápido. Eu tenho saudade da minha infância assim, saudade quando eu tinha 8 anos. Mas tem algo ali que me incomoda, a questão das plásticas. Por exemplo, é uma coisa que me deixa pensando muito. Como é que uma pessoa tão jovem, com menos de 20 anos, já sente a necessidade de mudar tanto a própria aparência? Isso é coisa de adolescente. Exatamente. Já pôr plástica no rosto com 16 anos pode ser a pior decisão da sua vida. Com 16 anos você nem terminou de crescer, de se desenvolver fisicamente, não tem necessidade de plástica nessa idade. Lógico, cada caso é um caso, eu não sei o motivo delas de terem feito isso. Mas na minha opinião não vejo necessidade de plástica nessa idade. Não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas essa é a minha visão sobre isso. Que realmente sabe o que tá fazendo ou é tudo mentira? Bom, eu não sei, cara. E, mano, a responsabilidade delas é gigantesca, sabe? Elas estão sendo acompanhadas por milhões de pessoas, muitas delas crianças, e isso pesa, né? O público que elas têm não é mais aquele público infantil que só queria ver brincadeira.
hoje em dia estão se tornando um exemplo para muita gente. E sinceramente, não sei se é o exemplo que elas deveriam dar, né? Elas têm o direito de viver a vida delas do jeito que quiserem, claro. Mas quando você vê uma audiência como a delas, a responsabilidade é muito maior, cara. Você não pode simplesmente fazer tudo o que der na telha, sem pensar nas consequências e sem pensar no impacto que isso tudo pode ter. E eu fico pensando se a Melissa e a Nicole realmente entendem o que tá em jogo, tá? Eu não falo nem de dinheiro ou fama, falo do emocional delas, né? Tem muita gente que olha pra elas e tenta se espelhar, sabe? E será que elas estão realmente preparadas pra tudo isso? Ou estão, de alguma forma, tentando ser algo que não são? Porque, querendo ou não, elas são figuras públicas e não dá pra esquecer disso, né? E é claro, tem gente que vai dizer que elas são só adolescentes, que tem direito de fazer o que quiserem. Mas, cara, tem que ter um limite. Tem que ter uma consciência maior, até de quem tá por trás dela, acompanhando essa jornada toda. Bem, a mãe delas, como responsável, poderia ser um pouco mais rigorosa, tá? Não é questão de proibir, mas de orientar, né? De ter um direcionamento mais claro, né? Porque, sinceramente, as coisas estão indo muito rápido. E em algum momento isso pode dar muito errado se não tiver ninguém pra falar. Eu não tô dizendo que elas estão fazendo tudo errado, nem que a mãe delas é ruim, mas a situação é que parece um pouco fora de controle, na minha opinião. E eu fico com a sensação de que elas estão tentando correr antes do tempo, e cá entre nós é complicado ver isso acontecendo com uma galera que a gente acompanhou desde criança. A gente cresceu, né? Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu sei que foi bem curto, mas foi aqui pra dar minha sincera opinião, beleza? E é claro que eu também quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Um beijão no coração e fui! Elas têm que tomar mais cuidado com as decisões delas, porque o futuro delas, são elas quem decidem. Enfim, amei esse vídeo, concordei com tudo que a Beli disse, consegui entender todo o caso. Obrigado, Beli, por esse vídeo. É isso, fiquem com Deus, e não se esqueçam de beber água. Água faz bem, bebidas alcoólicas não.